Olha, tu pode gostar ou não desse cara, mas é inevitável tu pensar que alguma coisa tem e dá pra gente absorver, dá pra gente pegar pra nós alguma parte útil da mentalidade do Trump. Cara, nessa época estamos vivendo sanções do Trump com o Brasil, e se você entende um pouquinho de geopolítica, você entende que existem intenções bem mais profundas do que simplesmente uma sanção. Você entende, observa e vê a postura com que ele trata os outros países, né, Rússia, etc. Você vê que existem intenções estratégicas e que nós estamos, no mínimo, observando uma pessoa ousada negociando. Independente do que você pensa, de que lado você está, o que eu coloco na mesa aqui é o que esse cara poderia agregar na nossa vida. Trump escreveu, se eu não me engano, 2 livros. Um deles chama-se A Arte da Negociação, que ele pode ser resumido em uma pequena frase. Quando você estiver negociando com uma pessoa, sempre faça a sua primeira proposta botando os 2 pés no peito, para que depois você tenha margem para a negociação. Esse é o resumo do livro, mas tem um outro livro que o Trump escreveu, chamado Nós Queremos que Você Fique Rico, de Donald Trump com Robert Kiyosaki, que é o mesmo autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? E esse livro, eu acabei de ler esse livro e resolvi trazer para você o resumo. Então interprete esse vídeo todo, tanto como o resumo desse livro, como se você quisesse ler o livro do Trump, mas não tem tempo, assista esse vídeo. Da mesma forma que se você quisesse absorver toda a mentalidade da parte estratégica e boa dele e embutir na sua mente como se fosse um prompt, assista esse vídeo. Então, a partir de agora, vamos a um pequeno resumo desta obra e da mentalidade deste homem. Deixa o Eico Pinito aqui, estou falando de Gramado, Rio Grande do Sul, num belo de um inverno. Primeiro, um pequeno contexto sobre este livro. Cara, esse livro é basicamente 2 bilionários, 2 dos caras mais ricos do mundo e que provavelmente mais entendem de gerar riqueza, se juntaram e colocaram em um livro todas as opiniões que eles têm em comum. Então as informações desse livro são, para mim, muito valiosas, né? Apesar de que é um livro topo de funil que a gente lê meio que passando o olho e já absorve rapidão o que está sendo dito. Agora, eu gostaria de dar um contexto do Trump, né? Quem é o cara? Quem é Trump? Além do presidente dos Estados Unidos. Então, Trump é um bilionário, né? Um investidor imobiliário e uma personalidade midiática. Ele sempre esteve na mídia, uma figura completamente controversa, né? Que ficou conhecido pelo seu estilo irreverente, o seu estilo direto e sempre polêmico. Então, o jeito polêmico do Trump, ele sempre existiu na mídia, nos anos 80, nos anos 90, ele sempre esteve na mídia, ele sempre foi um cara polêmico, direto e controverso. Então ele foi presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021 e agora está presidindo os Estados Unidos novamente. O Trump defende pautas nacionalistas e pró-americanas, deixando bem claro que o que importa é os Estados Unidos. E acho que é como um presidente deveria agir em qualquer situação, em qualquer país. Vale lembrar que antes da política, ele já tinha construído um império com hotéis, cassinos e marcas em seu nome. Então, o que resume ele é um bilionário polêmico. Logo no começo do livro, eles largam um ponto que eu concordo muito, tá? Eles, quando eu digo eles, eu estou falando do Trump e do outro autor, né? O sistema não foi feito para você ficar rico. Ele simplesmente não foi projetado para você ficar rico. Quem arquitetou o sistema? Cara, ele foi arquitetado ao longo dos anos, mas lá atrás, 1800 talvez, os barões do petróleo criaram leis, criaram o sistema escolar, de forma com que beneficiasse a eles, e a gente tem isso como verdade até hoje, ou seja, temos um sistema que meio que não favorece que você fique rico. Isso é uma frase, uma afirmação dita por 2 americanos, bilionários. Ou seja, se eles têm essa percepção, imagina nós aqui no Brasil, a gente que vê a América como o país da prosperidade,
Essa é a visão deles. O sistema lá também não foi feito para as pessoas ficarem ricas. Inclusive, eles mencionam muito o encolhimento da classe média, e eu já entro nesse ponto, que você vai ver e vai achar bem interessante. Eles mesmos afirmam, americanos, tá? Que o governo, que a escola, que treina para ser um empregado, afinal, né, não teria como ser diferente. As empresas precisam de empregados. As empresas, o capitalismo, o ecossistema como um todo, ele precisa de pessoas que pensam dentro da caixa. Se todo mundo pensasse fora da caixa, não precisaria ter caixas. As caixas são as empresas que movem o mundo. Então, é óbvio, isso é uma coisa óbvia, e meio que tem que ser assim, de escolas moldarem as pessoas para terem uma mentalidade de CLT, de empregado, de submissão. E nós que queremos viver uma vida um pouco mais livre, temos que se desbloquear dessa mentalidade, tá? Mas obviamente que nós não somos todo mundo. As pessoas que assistem esses vídeos aqui não são a massa, né? Nós estamos fora. E o método pelo qual essas pessoas são treinadas para ficar dentro da caixa é colocando na cabeça delas que elas não conseguem gerar riqueza. Quando elas entenderem que é possível gerar riqueza, elas simplesmente saem da caixa. E se muitas pessoas saem da caixa, nós temos uma forma de inflação de pessoas, de mão de obra intelectual, e é difícil que o capitalismo funcione, né? O governo não favorece, né, quem cria empregos, ou seja, o empresário, e ele protege quem busca estabilidade, ou seja, são pessoas, a pessoa que busca estabilidade, o CLT, o funcionário público, essa pessoa está prezando por estabilidade. O empresário, ele não está prezando por estabilidade, ele está prezando por riqueza. Riqueza, para você construir, você tem que já assumir no começo de que você está abrindo mão da estabilidade. Simples assim. Então, ou seja, o governo meio que protege essas pessoas. O CLT e quem busca estabilidade, mesmo que você discorde. Ou pelo menos a visão deles, eles estão afirmando isso, talvez na visão americana, né, de que o governo protege essas pessoas e ele desestimula as pessoas que buscam produzir riqueza, os empresários, aqueles caras que querem crescer. E aí eles citam e dedicam um bom tempo no livro falando sobre o desaparecimento da classe média, o encolhimento da classe média, ou seja, temos a classe alta, a classe média e a classe baixa. Tanto a classe alta quanto a classe baixa estão aumentando, ou seja, tem cada vez mais pobres e cada vez mais ricos. A pessoa da classe média, ou ela cai para cá, ou ela sobe para cá. Então, cada vez menos nós temos classe média, ou seja, é aquela frase, o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, mas abrangindo também a classe média. Ou seja, a classe média não é um local estável, que você vai ficar a vida toda sendo classe média. Não existe isso. Se você é classe média hoje, ou você faz um grande esforço para subir para a classe alta, ou uma hora ou outra você vai cair para a classe baixa. E aí vem alguns insights do livro, né? A maioria das fortunas construídas ao longo da humanidade moderna foram construídas em tempos de crise e caos. Ou seja, já pegando aquela mentalidade de que enquanto o pobre ele passa o tempo todo se protegendo e com medo da crise, o rico é como se ele estivesse esperando a crise acontecer. E veja bem, por mais que o Trump seja um investidor, e o Kiyosaki também, acredito que aqui não estejam falando de investimento, mas sim de abrir negócios. Daquele esquema de que alguns, enquanto todo mundo chora, outros vendem lenço, é basicamente isso. Cara, os novos negócios surgem sempre do caos, e no caos, prosperam no caos. Uma afirmação que não só o Trump faz aqui, mas qualquer bilionário fala sobre isso, qualquer empreendedor fala sobre isso, é que existem dois tipos de dívidas, que é a dívida para você construir um passivo e a dívida para você construir um ativo. Todo mundo sabe que um passivo, por exemplo, é um carro de luxo. Isso é um passivo, ele não vai te gerar grana. Mas um ativo é a construção de uma empresa. E que a maioria da alavancagem financeira é feita com um empréstimo, com uma dívida, né? Ou seja, uma dívida para a construção de um ativo geralmente vale a pena. Essa é uma afirmação que está no livro. A dívida feita com o banco para uma alavancagem financeira para a construção de um ativo, ou seja, uma empresa que vai gerar dinheiro, geralmente vale a pena. E que geralmente não se consegue abrir um negócio sem assumir uma dívida, um negócio grande. Algo que eu acho muito importante é um insight que diz assim: dinheiro é sinônimo de velocidade, tá?
A gente anda falando muito de dinheiro aqui nesse canal e, cara, a gente fala de dinheiro, fala de abrir negócio online, fala de inteligência comercial e a gente já percebeu, né, que dinheiro não é sinônimo de força, dinheiro não é sinônimo de beleza, dinheiro não é sinônimo de inteligência, dinheiro é sinônimo de velocidade. Ou seja, cara, eu conheço pessoas que têm ideias geniais e que até executam, mas demoram para executar, ficam perdidas no perfeccionismo. Eu mesmo já tive algumas ideias que demorei para executar, enfim, ou seja, o meu aprendizado de empresário, principalmente no online, valida essa frase. Dinheiro é sinônimo de velocidade. Você não basta você ter uma ideia boa, você ser bom, você ser bonito, você ser comunicativo, você precisa ter ação e rápida. Então é mais valioso você fazer as coisas rápido e errar do que você fazer perfeito, ser tudo certinho e demorar. Dinheiro é sinônimo de velocidade, ação rápida. Não é nem só ter ação, é ação rápida. Se você está vendo esse vídeo por um ponto de vista mais de aprender, não só de quero saber o que o Trump tem para me falar. Anota essa frase, essa expressão, velocidade de execução. Nunca esqueça disso. Se você é meu aluno, tem o seu caderno da sabedoria, tem o nosso método de aprendizado lá da Alpha Life. Então essa é uma coisa que você tem que anotar no seu caderno da sabedoria. Velocidade de execução. Simplesmente porque o mercado como um todo, o capitalismo como um todo, ele muda muito rápido. E o que faz mudar muito rápido é as pessoas. E cada vez mais as pessoas estão mudando rápido. A velocidade de pensamento, a velocidade de mudança, a internet, tudo isso faz com que muda cada vez rápido. Ou seja, se existisse uma curva apontando a velocidade com que o mundo muda, ela é exponencial, o gráfico é exponencial. Cada ano muda mais rápido. Ou seja, as pessoas mudam, porque chega muita informação até elas, o padrão de consumo muda, logo o mercado muda, e isso é proporcional à velocidade que você tem que ter de execução das coisas. Talvez agora indo por um ponto de vista mais do investimento, eles afirmam aqui, um insight bem denso aqui o medo de perder o que você já tem é maior do que a energia colocada para conquistar mais. Ou seja, o medo de perder aquilo que você já conquistou é uma trava para as pessoas. Tá? E talvez até a gente entenda que a gente coloca muito mais energia, os nós brasileiros, né, em preservar as coisas que a gente conquistou do que ficar gerando mais riqueza. Mas eu já vejo que é natural a gente ter perdas e que deve colocar muito mais energia em fabricar mais, fazer mais, ser um fazedor, né, do que ser um mantedor, mesmo que tenha perdas. E para finalizar, né, a intenção não é colocar esse vídeo como algo muito longo, não, eles batem muito na tecla do network, mas um network com propósito, né? Eu acho ridículo a forma com que as pessoas tratam esse assunto no Brasil, né, o network, fazer network. Cara, o network de verdade, ele está relacionado a algo mais profundo e mais funcional, né? Hoje as pessoas elas se vestem de uma forma para participar de um círculo social onde é que estão pessoas ricas e não conseguem tirar proveito daquilo. Elas querem se misturar no jeitinho brasileiro com pessoas ricas e não ganham nada com isso. O networking de verdade ele acontece da seguinte maneira. Ao longo, se você é uma pessoa normal, vou primeiro falar de como ele acontece para pessoas normais e depois como fazê-lo da maneira estratégica. Se você é uma pessoa normal, você vai criando uma rede de contatos úteis ao longo da sua vida. Por exemplo, um encanador conhece o cara que vende cano, conhece o cara que vende material de construção, que conhece o cara que também é eletricista, que conhece o cara que troca ar-condicionado. E isso é um network, a palavra literalmente significa isso, uma rede de contatos. Network, né, de trabalho. E você vai, ao longo da sua vida, tipo, eu, por exemplo, cara, modéstia à parte, ao longo desses anos eu fiz um trabalho bem feito. Então, muitas pessoas famosas, né, me conhecem, troco ideia com elas. Então, o meu trabalho chegou até essas pessoas, eu conheço muitas pessoas, eu troco ideia com essas pessoas e a minha autoridade, o que eu já falei, o que eu já fiz, se eu chegar e falar alguma coisa para essas pessoas, elas vão acatar o que eu falei, porque eu tenho uma posição que eu posso reivindicar na internet. Esse é um network normal, criado ao longo de anos, ou seja, o meu trabalho gerou um network como um efeito colateral. O network é um resultado de um trabalho bem feito. Agora, estrategicamente, como que a gente pode fazer network conforme o que o Trump está dizendo?
cercar-se de pessoas mais inteligentes do que você. Mas não é só se cercar e bajular essas pessoas, é de alguma forma ser útil para essas pessoas. E eu também tirar proveito dessas pessoas, senão não vale a pena me cercar. Então, o network hipócrita que as pessoas têm no Brasil é você pagar para ir num evento de marketing que lá vai ter outras pessoas também. Besteira, hipócrita. O networking útil é, por exemplo, o cara que é vendedor de automóveis de luxo, que paga uma mensalidade de uma academia cara para ter contato com os caras ricos, com o propósito de, eventualmente, vender para esses caras. Então, é você se inserir no grupo social das pessoas para, eventualmente, você ser o contato que essas pessoas buscarão quando precisarão de alguma coisa. Ah, conheço o cara lá, ele é empresário do ramo automotivo, do ramo imobiliário ou do ramo do marketing. Essa inserção social, se cercando de pessoas que agregam na sua vida, não só agregam, mas que vão ser possibilidades, dedicar um certo tempo a isso é válido, desde que tenha propósito e desde que você consiga tirar proveito. Senão, só estar junto do grupinho rico só para fazer uma média é besteira. Este foi o livro do Trump, um pouco da mentalidade financeira dele, né, de riqueza dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um ícone aqui e a cúpula te espera. Link da cúpula aqui na descrição. Na descrição também temos o link do Capital Digital, o nosso método de fabricar dinheiro usando a internet, usando inteligência artificial, usando a audiência e toda a modernidade do mundo colocada ao nosso favor. Clica aqui embaixo e te esperamos lá.